Meus queridos irmãos, graça e paz. Nós estamos novamente aqui para trazer uma palavra, a palavra do Senhor. A Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Eu quero fazer aqui um convite a você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, nos ajude nessa missão. Eu quero trazer um texto para a nossa meditação, Tiago, capítulo 1 e o versículo 13. Diz assim: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Esse texto é um texto muito conhecido da igreja, dos irmãos, dos leitores da Bíblia. Esse texto ele fala do pecado. Ele está trazendo aqui ao nosso conhecimento o processo, como o pecado é realizado, é feito, é cometido, é consumado. Ele está dando a direção, ele está dando aqui o diagnóstico, como o pecado é gerado e se torna assim uma transgressão na nossa vida. Tiago, ele está escrevendo, e o interessante é que ele diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. No versículo 14, ele diz: mas cada um é tentado. Cada um tem um nível, cada um pertence a um grupo de concupiscência que atrai ao pecado. Mas cada um é tentado quando atraído. E o interessante é que Tiago, ele está fazendo aqui um diagnóstico. Ele está como quem detalhando o processo da concupiscência do homem. Olha, se você observar bem o versículo 14, é como se fosse de forma progressiva. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, cada um tem algo que lhe atrai, que prende a sua atenção. As coisas que chamam a sua atenção para o nível de um ato de pecado, talvez não seja para o outro. Cada um se diferencia neste cenário, porque ele diz: cada um é tentado, ou seja, ele diferencia cada um em graus de desejos, de concupiscência, de sensibilidade, de aptidão ao pecado. Mas cada um é tentado
quando atraído. Primeiro, o pecado vem como em uma vitrine. Depois, nós somos atraídos. Olha só. Depois, nós somos engodados pela sua própria concupiscência. Ou seja, aquilo que nos tornou engodado, aquilo que chamou a nossa atenção, e nós estamos ali engodado naquele ato que está sendo consumado, que é o ato do pecado. Ele diz, pela sua própria concupiscência. Concupiscência é desejo exagerado, práticas exageradas, desejos, concupiscências são aptidões, são sentimentos profundos da nossa alma que desperta o desejo, a ambição, o querer, a vontade por aquilo que está nos atraindo, a concupiscência, este desejo. Paulo, melhor dizendo, Tiago, ele faz aqui, ele abre um leque muito profundo acerca do processo, do ato do pecado. Ele diz, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, cada um tem um grau de concupiscência que o homem passa a ser engodado. Ele passa a ser ali como se estivesse em uma mira, como se ele estivesse sendo hipnotizado, ele estivesse em uma hipnose, como se ele estivesse ali já um pé do abismo. Esse primeiro processo. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O 15, ele diz assim, depois, havendo a concupiscência concebido, olha só, depois, você percebe que em um ato progressivo, em um ato contínuo, em um ato que está intensificando, depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, a nossa mente, ela é o que forma, o que formaliza, o que faz todo o julgamento do que a nossa mente está sendo engodado, o nosso sentimento, o nosso desejo. A nossa mente, ela está aqui dentro de um tribunal, e o que vai reger a nossa vontade é a nossa concupiscência. Por quê? Porque ele está dizendo assim, olha, depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, a concupiscência naquele ato de engodamento com o pecado, ela concebeu, ela abriu, ela deu espaço, ela ali se alinhou. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Olha só. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Existe na Bíblia, há modos de convivência acerca deste assunto que nós podemos classificar como
existe cada indivíduo, ele tem um grau aonde ele se sente atraído, aonde ele se sente desejoso por algo. Cada indivíduo ele sente esse ato de ser consumado, um diferente do outro. Eu estava meditando sobre a sutileza da serpente no Éden, a forma como a serpente fez para atrair a atenção de Eva. Eu quero trazer aqui uma breve reflexão sobre a sutileza da tentação. A sutileza é mencionada como característica distintiva da serpente. Ora, se você vê lá em Mateus 10:16, você percebe que essa sutileza, ela está presente no momento que o homem passa por este processo, que é o processo do posicionamento diante do pecado. A sutileza é mencionada como característica distintiva da serpente. Mateus 10:16. Com grande astúcia, ela oferece sugestões que, ao serem aceitas, abrem caminhos a desejos e atos pecaminosos. Ela começa falando com a mulher, o vaso mais frágil, que, além disso, não ouvira diretamente a proibição divina. Para você ver como o pecado ele está em um ato que é em volta da serpente, do homem e de Deus. Por quê? Porque a sutileza deste ato pecaminoso no Éden estava ligado diretamente com a astúcia da serpente para induzir a mulher a pecar. Ela atacou a parte mais frágil, que era a mulher. Ela atacou a mulher porque provavelmente, Gênesis 2:16 e 17, Deus falava com Adão e Deus dava a instrução a Adão, mas não dava a instrução a Eva. A Bíblia não faz menção. A Bíblia faz menção que Deus falava com a Eva, com Adão, melhor dizendo, e não com a Eva. Na sutileza do ato, a serpente, ela foi na pessoa mais frágil. Eu estou trazendo aqui uma breve palavra sobre a sutileza de que tem essa serpente. Olha, a serpente espera até que Eva esteja só. Observe a astúcia em sua aproximação. Ela distorce a palavra de Deus e depois finge surpresa por essa distorção. Ou seja, ela vai distorcendo as verdades ditas por Deus em forma de dúvida a Eva. Semeia dúvida e suspeita no coração da ingênua mulher e, ao mesmo tempo, insinua que esta está bem qualificada para ser juíza quanto à justiça de tal proibição. Ou seja, naquele momento, a serpente, ela estava como se ela estivesse incentivando Eva. Não, Eva, Deus ele não vai fazer isso. Não, coma, experimente. Não, Deus ele não vai. Ele estava induzindo ela
no ato do pecado. Dúvidas sobre a bondade de Deus. Ela diz com efeito: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Dúvida sobre a retidão de Deus. Certamente não morrerás. Olha, ela põe dúvida sobre a retidão de Deus, sobre a justiça de Deus, a justiça no que ele fala, porque aquela árvore, ela estava identificando um mandamento. Deus disse para Adão: olha, Adão, dessa não comerás, ou seja, ali era um princípio que Deus havia estabelecido para que o homem entendesse que ali era um ato de proibição, ir contra a vontade de Deus. Isto não foi certamente o que Deus disse. Dúvida sobre a santidade de Deus. A serpente diz: efetivamente, Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e você, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Tiago está escrevendo sobre este conjunto que nós constantemente estamos envolvidos. A carne, a nossa carne é desejosa, pecaminosa. O mundo tem suas vitrines, o mundo tem todo o banquete que alimenta os desejos e as concupiscências carnais. E Tiago está fazendo aqui um ensino, trazendo para nós um ensino do processo deste ato de pecado. É por isso que quando Paulo diz que para alguns o escândalo tem um grau e para outros o escândalo tem outro grau. Existem pessoas que são acometidas de o ato culposo por graus diferentes de outro. Alguém que está muito próximo de Deus, essa pessoa é sensível ao pecado. Ele vê o pecado, ele julga o pecado. Alguém que está distante de Deus, essa pessoa, ele não tem a leveza, a macieza daqueles que estão próximo de Deus. E Tiago está dizendo assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ou seja, o cristão precisa estar constantemente se voltando para o Senhor em um ato de misericórdia, em um ato de buscar o perdão de Deus para a sua vida. O pecado hoje ele está presente em todos os lados, sempre esteve, mas é impressionante como hoje você está no celular, de repente passa uma propaganda, de repente vem um anúncio, de repente vem algo que para tirar a tua atenção, levar a tua concupiscência a este engodamento. É isso que Tiago está tratando acerca da concupiscência do pecado. Eu estava meditando sobre esse texto e eu resolvi trazer ele porque é importante para os nossos dias que nós estamos vivendo.
Nós estamos vivendo uma época onde o pecado está se camuflando cada vez mais. Andar nas trevas significa viver no erro, no pecado, na ignorância de Deus e em hostilidade a Ele. Nesse caso, mentimos e não praticamos a verdade. Andamos em trevas quando as coisas mais cruciais da vida passam sem o exame da luz de Cristo. Nós precisamos estar fazendo constantemente o julgamento que o Espírito Santo gerou na nossa vida, no ato da convenção. O pecado anestesia o coração, insensibiliza a alma e cauteriza a consciência. É possível viver sem pecado e ainda assim se sentir seguro e ter a certeza de que tudo está bem na relação com Deus. Olha, nós precisamos estar fazendo nós precisamos constantemente estar fazendo uma avaliação acerca do que nós estamos vendo, do que nós estamos praticando, do que nós estamos buscando, como nós estamos buscando, para que nós queremos e por que nós estamos. Nós precisamos estar constantemente buscando em Deus uma sombra e um alívio de Deus, para que nós possamos assim viver em Cristo de forma genuína, de forma gloriosa. E o versículo 13 diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus não sou tentado, porque Deus não pode ser tentado. Olha, ninguém tenta Deus. Se você ver Isaías 14, quando fala de que o tentador, ele sentiu desejo no coração de ser igual a Deus, ele não estava ali tentando Deus. Quando ele se apresentou para Eva no jardim do Éden, ali ele não estava tentando Deus, ele estava tentando a criatura, porque a Deus ninguém tenta. Deus é soberano, Deus é grandioso, Deus é todo-poderoso. E a última parte diz assim: e Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E a ninguém tenta. Deus não tenta o indivíduo. Deus não leva o indivíduo ao erro, ao pecado, à abominação, a práticas pecaminosas. Deus não leva o homem à tentação. A tentação, ela está no homem, o desejo está no homem. Os flagelos vindo e herdado da natureza adâmica está na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa mente. Nós carregamos essa transferência, dessa transgressão do Éden, que foi o pecado. E somente Cristo, e somente vivendo em obediência à palavra, em obediência ao Senhor, nós conseguiremos vencer em nome de Jesus. Eu quero deixar esta palavra que você medite sobre todo este processo e que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, e que você possa ter
cuidado sobre julgar, ser engoldado e a tua concupiscência gerar e dar luz ao pecado. Em nome de Jesus, que Deus em Cristo te abençoe. Amém.